Glória a Deus. Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estamos aqui novamente iniciando este culto de oração, O culto em que nós tiramos esse dia para orar, para agradecer a Deus e para louvar o seu santo nome. E eu convido você, nesse momento, você que está assistindo esse culto, participando deste culto, aí do seu lar, da sua casa, eu te convido a se colocar em pé, a se colocar em respeito ao Senhor, para que nós possamos orar. Amém? Para nós iniciarmos. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em nome de Jesus, para cultuar o seu nome. Jesus, nós sabemos, meu Pai, que o Senhor tem um controle de tudo. O Senhor, meu Deus, conhece a nossa vida, conhece Jesus, cada família aqui representada, cada família que está nesse momento cultuando ao Senhor no seu lar. Meu Pai, é nesse momento que nós pedimos que o sangue de Jesus esteja, meu Deus, sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos no teu altar. Nós nos colocamos, Senhor, como adoradores, como quem Jesus precisa do Senhor nesse momento. Meu Pai, nesse culto de quarta-feira, o culto de oração, meu Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe cada lar. Jesus, toque em cada família, meu Deus. Aquele, Senhor, que está precisando de uma ajuda, aquele que está precisando, Senhor, de um avivamento. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, porque a sua palavra diz que o Senhor cuida dos seus. O Senhor tem cuidado da sua igreja, tem cuidado do seu povo. E em meio a toda essa situação que a nossa sociedade vem passando, nós sabemos que o Senhor tem nos sustentado até aqui. O Espírito Santo, meu Deus, tem nos direcionado, tem nos dado graça e palavra para que nós possamos nos alimentar a cada dia. Meu Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora, Senhor, toda ação maligna, todo bloqueio da nossa mente, todo bloqueio do nosso corpo, Jesus, e tudo aquilo que esteja atrapalhando o seu povo de te adorar. Em nome de Jesus, seja desfeito agora, Senhor, e que o seu nome seja exaltado, que o nome de Jesus seja glorificado em nossas vidas. Nós queremos estar, Senhor, perante Ti, em espírito, em verdade, Te adorando. Meu Pai, nos ajude nessa noite, nos dê um direcionamento, uma palavra que venha do trono do Senhor, para que nós possamos, Jesus, assim estarmos alimentados com a Tua palavra. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Meus irmãos, e para começar, nós vamos adorar ao Senhor. E eu passo a palavra ao Ministério de Louvor, que nós vamos entoar louvores ao Senhor. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Deus seja louvado. Que possamos adorar a esse Deus tão lindo, tão maravilhoso, em espírito e em verdade nessa noite. Entregue totalmente o teu coração ao Senhor Jesus. Se puder levantar as mãos, levante em forma de rendição ao Senhor Jesus nessa noite. Entrega todo o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele fará em tua vida, amém? Conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo.
Nele a gente pode confiar, a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus. E nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. E nele a gente pode confiar. Eu conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. Seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar, a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus. E nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Amado da minha alma, nele a gente pode confiar, a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar, a gente pode e deve confiar. Aleluias. Nós devemos confiar naquele que nos criou, naquele que nos libertou das trevas. Amém, irmãos? Convido você a chamar, mas aquela pessoa que não está contigo aí cultuando ao Senhor Jesus, convide ela para se juntar a nós nessa noite, para poder engrandecer o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Eu te busco, eu te busco com fogo em meu coração. Eu te busco, eu te busco, recebe a minha adoração. Te anelo, te necessito, te amo mais que a mim. Te anelo, de ti preciso, te amo mais do que a mim. Eu te busco, eu te busco com fogo em meu coração. Eu te busco, eu te busco, eu te busco, recebe a minha adoração.
Te anelo e te preciso. Te amo mais do que a mim. Te anelo, te necessito. Te amo mais do que a mim, mais do que a mim, mais do que a mim. Aleluia, Jesus, muito obrigado, Pai, por essa rica oportunidade, ó Pai, que temos de poder glorificar e exaltar o Senhor Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, e entregamos, ó Pai, ao Senhor Jesus todo o nosso ser, ó Pai. Retira de nós, ó Pai, tudo aquilo que não agrada ao Senhor Jesus. Retira de nós, Jesus, toda a nossa inveja, ó Pai, todo orgulho, ó Pai, toda soberba. Ó Deus, cai por terra, ó Deus, tudo aquilo, ó Pai, que queira atrapalhar, ó Deus, a Tua adoração nessa noite, Jesus. Que possamos, ó Pai, neste momento receber a Tua pura e bela palavra, que é a palavra de Deus. Que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, sair, ó Pai, deste culto, alimentado, ó Deus, e restaurado, ó Pai, pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus oramos, agradecido, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Pelo louvor, pela adoração que nós entregamos ao Senhor nesse momento. Queridos, e nós estamos aqui para refletir na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É a única que consegue nos manter vivos, nos manter firmes, nos manter em pé, frente a esses desafios que nós estamos vivendo ultimamente. Então nós precisamos a cada dia nos alimentar de oração, de palavra de Deus e de busca pela intimidade ao Senhor. Amém? E no texto de hoje, eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, versículo 36 em diante. Lucas, capítulo 7, versículo 36 em diante. Tá? Se você puder, né, se colocar em pé, com a palavra de Deus na sua mão, nós vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume e, posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se a seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com seus próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Diante de tal cena, o fariseu que havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para dizer-te. Ao que ele aqueceu: sim, mestre, dize-me. 2 homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários
e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar, por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou-lhe Simão: imagino que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Ao que Jesus o congratulou: julgaste acertadamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é de costume. Esta, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de beijar os meus pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar, mas esta mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isso te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Amém, queridos? Meus irmãos, esta é uma passagem muito conhecida, né, biblicamente. Muitos irmãos já leram e já ouviram muitas mensagens em relação a esse texto. Porém, nessa noite, eu queria dar continuidade, né, àquilo que o nosso pastor Juliano pregou no último domingo, onde ele falou sobre a autoridade do cristão. Nós estamos falando, né, sobre alguns temas em relação a um viver consagrado, né, a um viver realmente um evangelho verdadeiro, digno, né, uma vida digna do evangelho. E depois de vários temas, o pastor Juliano falou sobre a autoridade do cristão, que nós devemos ter a autoridade, né, que o Senhor Jesus nos entregou e viver, né, como o Senhor Jesus viveu, tendo uma vida realmente pautada na palavra de Deus. E o Senhor Jesus, ele realmente ensinava de várias formas, né? Por onde ele passava, nas sinagogas, nas casas, o Senhor Jesus, ele ensinava de várias formas. E uma das formas que Jesus gostava muito de ensinar era através de parábolas, né? Então, nessa noite, eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui, dentro da palavra de Deus, alguns ensinamentos que o Senhor Jesus, ele instruiu nessa ocasião através de uma parábola. Primeiro, eu gostaria de lembrar os irmãos que muitas vezes na Bíblia nós temos as parábolas de Jesus como uma história que Jesus utilizava para trazer um ensinamento mais simples, né? Um ensinamento mais real para aquelas pessoas que estavam ouvindo. E muitas vezes nós achamos as parábolas apenas uma história, quando na verdade toda a palavra que sai da boca de Deus são palavras verdadeiras, profundas e com grande ensinamento, incluindo as parábolas. Se nós fôssemos comparar as parábolas de alguns ensinadores ou historiadores, filósofos, realmente existe muita parábola que realmente é apenas uma história. Mas as palavras vindas de Jesus têm um poder profundo de ensinamento e uma grande lição para cada um de nós. Amém? Vamos acompanhar aqui então? Nesta passagem bíblica, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre um tema específico, né? Jesus, ele estava falando aqui sobre uma fé verdadeira, sobre um amor verdadeiro, sobre uma pessoa que vive aquilo que ela professa. Outro dia nós falamos sobre fé, sobre os vários tipos de fé. Porém, hoje eu queria tratar desse assunto específico. Alguém que vive aquilo que professa. A palavra do Senhor tem
vários textos bíblicos, né, que podem confirmar esta mensagem, né? E eu gostaria, antes de começar, que os irmãos fossem lá para o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14 em diante. O irmão Tiago, ele fala sobre as atitudes que demonstram a nossa fé. Toda fé, ela deve ser acompanhada de atitude. E aqui no versículo 22, né, ele começa do 14 em diante, mas nós só vamos ler do 22, depois os irmãos podem ler o texto inteiro. No 22 em diante, ele diz assim: vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Observais que uma pessoa é justificada por meio de suas ações, e não simplesmente por dizer que crê. Exemplo semelhante ao de Raabe, a meretriz. Não foi ela aceita por Deus pelas obras quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por um outro caminho? Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. Deixando claro aqui para os irmãos que o Tiago, ele não está dizendo, né, inspirado por Deus, não está dizendo que nós somos justificados por obras. Nós somos justificados pela fé. Porém, a fé que nós professamos, ela deve vir acompanhada de obras, de frutos que realmente estão dizendo que nós somos. Falando sobre frutos da fé, os irmãos podem voltar aí no livro de Lucas, no capítulo de número 6, volta um pouquinho. Lucas, capítulo de número 6, versículo 43 ao 45, diz assim: não existe árvore boa produzindo fruto mau, nem inversamente, uma árvore má produzindo um bom fruto, pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem, assim como a pessoa má produz toda sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo, pois a boca fala do que está repleto o coração. Olha que coisa interessante e que coisa séria. E aí fica a pergunta: o que nós estamos falando? Como nós estamos vivendo? É isso que nós temos refletido, né, nesses últimos cultos, sobre esse ensinamento de Jesus. O que nós estamos vivendo? Será que as nossas atitudes são atitudes realmente que conduz com a fé que nós professamos? Por isso o tema, uma vida digna do Evangelho de Cristo. Nós precisamos pensar sobre isso, precisamos pensar agora sobre as nossas atitudes. E no texto principal, Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36, Jesus trata exatamente sobre isso, sobre o que está em nosso coração. Nós temos aqui, meus irmãos, dois personagens principais nessa parábola que Jesus contou. Dois devedores. Né? Quando ele começou a parábola ali no versículo 41, ele fala sobre dois homens deviam um certo credor. Um devia muito e o outro devia, mas devia pouco. Aí Jesus, ele diz que o credor perdoou a dívida dos dois. E aí o Senhor pergunta para o Simão fariseu: Simão, qual deles o amará mais? Qual deles amará mais o credor?
E ele responde acertadamente. Ele falou: imagina aquele que foi perdoada a maior dívida. Isso é fácil de nós entendermos diante de uma situação, muitas vezes, de dívida. Quando, uma pessoa que deve muito para alguém e, de repente, essa dívida é perdoada, ou essa pessoa facilita o pagamento dessa dívida, nós sabemos o quão feliz a pessoa fica por ter conseguido acertar a sua vida. Da mesma forma, Jesus está colocando aqui essa situação. Nós devíamos muito. E todos nós que um dia andamos pelo vale da sombra da morte, todos nós que um dia andamos perdidos por esse mundo, nós temos um grande amor e uma grande gratidão por Jesus, por Ele ter nos tirado dessa situação. Então essa gratidão e esse amor é demonstrada diariamente com a nossa vida, com a nossa conversão, com os nossos frutos, com os nossos discipulados, com aquilo que nós procuramos fazer no reino de Deus. É claro que nós nunca conseguiremos pagar aquilo que Jesus fez por nós, mas como todo aquele que ama o Senhor, nós buscamos servi-lo com fidelidade, com amor, com gratidão, com devoção, todos os dias da nossa vida. E aqui nesse texto, o Senhor, ele tinha acabado de entrar na casa, do Simão, o fariseu. Ele tinha sido convidado para jantar. E aí nós tiramos algumas lições, Em primeiro lugar, Jesus, ele foi jantar na casa de um fariseu. No versículo 34, ele tinha sido classificado como alguém que andava comendo pão e bebendo vinho, junto com os pecadores, com os glutões, com os beberrões, com os amigos de publicanos e pecadores. Então, Jesus estava sendo classificado como alguém que andava com os pecadores. Mas, nesse momento, ele aceitou o convite para ir jantar na casa de um fariseu, daquele que não se considerava pecador. Os irmãos sabem que os fariseus eram judeus radicais que buscavam servir ao Senhor com todos os seus rituais, buscavam tentar cumprir a lei na sua completude, para que eles pudessem ter uma atitude exemplar perante o povo. Mas todo mundo sabia que eles apenas falavam, que eles não cumpriam o que eles estavam falando. Então Jesus foi convidado e ele entra naquela casa, e aí é interessante a gente entrar na história, na parábola que Jesus usou para exemplificar essa situação. Jesus, ele entra na casa, como de costume, os judeus eles se sentavam no chão, para comer ali no tapete, em cima de um tapete. E desde que Jesus entrou naquela casa, em seguida entrou uma mulher e começou a beijar os seus pés, a chorar, a lavar os seus pés com perfume. E a Bíblia diz, queridos, que o fariseu começou a olhar aquela cena, o Simão, o dono da casa, começou a olhar aquela cena e começou a estranhar aquela situação. Primeiro que ele não tinha convidado aquela mulher para entrar naquela casa. E essa mulher é classificada aqui como uma pecadora. Algumas pessoas afirmam que seja Maria Madalena ou Maria de Betânia, mas não é nenhuma dessas duas pessoas, tá? Nem a Maria de Betânia, que era lá da casa de Lázaro, nem Maria Madalena, que só aparece em Lucas capítulo 8, versículo 2. É uma outra pessoa, uma mulher chamada pecadora. E desde que Jesus entrou na casa, essa mulher começou a adorar o Senhor, começou a beijar os seus pés, a lavar os seus pés com perfume, a enxugar com seus cabelos. E a Bíblia diz que o fariseu ficou incomodado com aquela situação. E ele começou a ter uns pensamentos diferentes. Ele começou a pensar consigo mesmo: será que realmente esse Jesus que está se dizendo profeta, será que ele é profeta mesmo?
Porque se ele fosse profeta, se ele fosse um homem de Deus, ele saberia quem é esta mulher que está beijando os seus pés, que está aí tocando nele. Ele saberia que este perfume que ela derramou sobre os pés dele era um perfume de repente comprado com dinheiro lá do pecado, da prostituição. E certamente ele já teria expulsado ela da presença dele. Esse era o pensamento do fariseu. Ele só não sabia que Jesus, ele estava ali, mas ele conhecia o pensamento de todos que estavam naquela casa. Muitas vezes, queridos, nós esquecemos que o Senhor Jesus, ele não está presente só aqui na igreja, ou só nos momentos de culto, ou só em alguns momentos específicos, que ele nos conhece superficialmente. Nós esquecemos que Jesus, ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Jesus, ele conhece todos os nossos pensamentos. E naquele momento, ele entendeu os pensamentos, né, que Simão estava tendo a respeito daquela mulher, da atitude daquela mulher que estava adorando ele daquela forma. E ele propôs essa parábola dos dois devedores. Ao final da parábola, ele perguntou e o Simão respondeu acertadamente. Ele perguntou: quem ficaria mais feliz? Ele falou: aquele que deve mais. Só que Jesus, nesse momento, ele usa a parábola para ensinar uma grande lição para aquele fariseu. Ele olha para ele e diz, no versículo 44, vê esta mulher? É claro que é uma pergunta retórica, meu irmão. Ele estava vendo, ele inclusive estava incomodado com aquela mulher. Mas Jesus, ele pergunta, vê esta mulher? Pois é, eu entrei na sua casa, você não me trouxe água, você não me cumprimentou com um beijo santo, você não ungiu minha cabeça com óleo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, ela está fazendo tudo isso. Esta mulher está provando com as suas atitudes que ela realmente crê em Jesus. Qual é a lição, meu irmão, que Jesus estava dando para aquele fariseu, para aquele judeu fariseu? Ele estava dizendo para ele, vocês que são considerados mestres da lei, na verdade, vocês estão crendo apenas de palavra. Porque era costume de todo judeu cumprir todos os rituais de quando recebia uma visita na sua casa. Recebê-lo lavando os pés, cumprimentando com um beijo santo, ungindo a cabeça com óleo, mas o Simão nada disso fez. O que o Simão estava expressando com a sua atitude? Ele estava expressando que ele não acreditava que Jesus era realmente o Filho de Deus. Ele estava expressando com as suas atitudes que não acreditava sinceramente na palavra que Jesus estava ministrando. Ao contrário daquela mulher considerada pecadora, no versículo de número 47, o Senhor fala, por tudo isso, por tudo que a mulher fez, por tudo que a pecadora fez, por tudo isso eu te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Aqui, meu irmão, está a lição que nós devemos tirar nessa noite para a nossa vida. As nossas atitudes, o nosso viver,
está realmente condizendo com o grande amor que nós temos por Jesus, sabendo que Ele nos perdoou, sabendo que o Senhor Jesus nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz? Será que aquilo que nós estamos vivendo realmente condiz com a situação de que nós antes estávamos afastados de Deus, mas o Senhor nos reconciliou? Olhando para esta mulher que ninguém queria olhar naquele momento, naquela casa, nós podemos tirar alguns exemplos. No versículo 44 diz que ela lavou os pés de Jesus com lágrimas, ou seja, ela se derramou aos pés de Jesus, entrou naquela casa sem pedir autorização para o Simão e se jogou aos pés de Jesus, como quem dizia: Senhor, eu derramo aqui toda a minha reputação, toda a minha vida antiga e me coloco hoje perante o Senhor como uma pecadora, mas como uma pecadora arrependida. No versículo de número 44 também diz que ela enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Todos nós sabemos que principalmente, nesses tempos de Jesus, o cabelo da mulher era um motivo de honra, era um motivo de orgulho. E essa atitude dela pegar os cabelos e enxugar os pés de Jesus é uma atitude de quem diz: todo o meu orgulho fica aqui. Tudo aquilo que eu considerava de valor fica aqui nesse momento. A partir de hoje, tudo que eu tenho de valor está em Jesus. No versículo 44 também, a Bíblia diz que ela não parou de beijar os pés de Jesus, como quem realmente ama o Senhor. Meus queridos, uma coisa é a gente dar um beijo no rosto de uma pessoa, uma coisa é a gente beijar a mão de uma pessoa, e outra coisa é a gente beijar os pés de uma pessoa. Todos nós sabemos que os nossos pés são um membro muito particular de cada um de nós. Poucas pessoas gostam de que alguém fique pegando no pé dele, de mostrar muitas vezes o pé, que muitas vezes tem um formato meio diferente, ou a unha pode estar assim, ou pode estar daquele jeito, não está do jeito que a gente gosta. Então é algo muito particular. Mas ela não se importava com nada disso. A Bíblia diz que ela simplesmente beijava os pés de Jesus, não se importando em que situação estava. Nós sabemos que naquela época eles usavam sandálias, para se locomover, não tinha muitas vezes asfalto e estradas pavimentadas, eram todas de terra. E como o Simão não tinha entregado nenhuma bacia para Jesus lavar os pés, imagine qual era a situação daquela mulher que estava se entregando e beijando os pés de Jesus do jeito que ele estava. Era realmente alguém que estava demonstrando muito amor pelo Senhor. E para finalizar, ela ungiu os pés do Senhor com um perfume raro. Era tudo que ela tinha. O perfume naquela época era algo muito valioso, era tudo que ela tinha. Então, de repente, era a economia de um bom tempo de vida. Talvez fosse o último recurso que ela tinha, porque ela não era reconhecida na sociedade. Ao contrário, ela é considerada uma mulher pecadora, excluída da sociedade. Mas ela entregou o que ela tinha de melhor nos pés do Senhor. O que ela fez? Ela demonstrou com atitude o grande amor para com o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós? Quais são as atitudes que nós estamos tendo hoje para demonstrar o nosso grande amor pelo Senhor? Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a família que está
assistindo esse culto e ouvindo essa palavra, a refletir sobre as suas atitudes, sobre o modo em que você está vivendo, sobre como estamos vivendo, o que estamos falando. Será que realmente as nossas atitudes, as nossas palavras condizem com a nossa fé? Nós estamos agindo de maneira correta, mesmo estando à distância? Você tem refletido na palavra de Deus? Tem buscado o Senhor constantemente? Tem discipulado a sua família? Tem se alimentado da palavra de Deus? Porque, como diz a palavra de Deus, a boca diz o que o coração está cheio. E nós precisamos gerar frutos de arrependimento. Amém, queridos? Que nessa noite o Senhor Jesus possa completar essa palavra no seu coração. E que ela possa realmente vir de encontro à nossa vida. Muitas vezes, queridos, nós escutamos, história, muitas vezes presenciamos situações de pessoas que dizem que são evangélicas, que são crentes, que estão no reino de Deus, e a gente muitas vezes percebe claramente que as atitudes de tais pessoas não condiz com a realidade em Cristo Jesus. A começar de nós, apontamos para dentro de nós, e que nós possamos refletir nessa verdade. Através dessas simples parábolas, essa simples parábola, Jesus queria mostrar para Simão que a fé sem atitude, ela não é válida. Amém? Vamos orar? Vamos colocar na presença de Deus? Vamos buscar entendimento do Senhor? Então eu convido você, meu irmão, minha irmã, a se colocar em pé. Se você está em família, se reúna em família. E nós vamos buscar graça do Senhor Jesus para a nossa vida. Oremos então. Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, nós refletimos aqui, Senhor, na Tua palavra. E a Tua palavra, Jesus, é quem nos sustenta. E nós precisamos, Jesus, estar a cada dia mais perto de Ti. Meu Deus, nós não podemos nos deixar, meu Deus, levar a qualquer situação. Senhor, nós sabemos, Jesus, que muitas vezes, meu Pai, vivendo à distância, sem estar em comunhão com os irmãos aqui na igreja, muitas vezes, Jesus, nós sabemos que o mal, Senhor, o diabo, o nosso inimigo, ele coloca muitas oportunidades diante dos nossos irmãos, oportunidades de se afastar de Deus, oportunidade de Jesus de ter um esfriamento espiritual. Mas nós temos que aprender, meu Pai, a viver pela palavra de Deus. A Bíblia diz, Jesus, que quando Jesus estava sozinho lá naquele deserto, sendo provado, meu Pai, em Lucas capítulo 4, quando ele estava sendo provado lá no deserto, meu Deus, ele venceu pela palavra de Deus. E ele disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E neste culto de oração, Senhor, nós queremos entregar a nossa oração. E pedindo ao Senhor Jesus que traga a graça sobre a nossa vida. Senhor, não nos deixe esfriar, não deixe o nosso coração se enganar, não nos deixe, Senhor, nos envolver com as coisas desse mundo e viver uma vida, meu Deus, religiosa, uma vida de prática cristã apenas da boca para fora. Nós sabemos que Jesus, Ele veio para que a palavra de Deus fosse cumprida plenamente em Cristo. Porque está escrito, Senhor, nele, em Jesus, estão convergidas todas as coisas. E nós cremos, Senhor, que o Senhor Jesus está a cada dia acompanhando a nossa vida.
Nós cremos que através do Espírito Santo, o Senhor tem sondado os nossos corações, sondado a nossa vida. E sabes, meu Deus, que nós precisamos cair aos pés do Senhor, assim, meu Deus, como essa pecadora, considerada pecadora, assim como nós somos pecadores. Meu Deus, como ela se jogou aos pés de Jesus, sem se importar com quem estava perto, sem se importar se era a casa do fariseu, de alguém que repugnava ela. Ela não se importou, meu Deus, com aquilo que as pessoas iriam pensar. Ela simplesmente se entregou ao Senhor. E não só se entregou ao Senhor Jesus, mas entregou aquilo que ela tinha de mais valioso, a sua vida. A sua vida, meu Deus, entregue aos pés de Jesus. E naquele ato, meu Deus, ela estava dizendo: eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor guarde cada casa, meu Deus, cada família representada pela nossa igreja, cada família, Jesus, representada pela primeira Igreja Batista em Cristo Rei e pela Igreja Batista em Parque do Lago. Eu peço que o Senhor alcance cada lar, que o Senhor, meu Deus, continue cuidando e guardando de cada um, que o seu amor, Jesus, continue nos direcionando, nos dando sabedoria. Não nos deixe, Senhor, cair em armadilhas. Não nos deixe, Senhor, nos envolver com aquilo que não faz parte do reino de Deus. Antes que o nosso prazer esteja na lei do Senhor e nós possamos meditar a cada dia na palavra de Deus, para que nós possamos, meu Deus, ter um direcionamento. Jesus, é somente a sua palavra que nos ensina a melhorar a cada dia. Eu devo ser melhor amanhã, eu devo ser mais santo amanhã, eu devo ter um pouco mais de conhecimento de Deus, um pouco mais de intimidade, meu Deus, a cada dia. Meu Pai, em nome de Jesus, que cada palavra que veio da boca do Senhor está aqui nas Escrituras, que possam, meu Pai, se cumprir na prática em nossa vida, e que as pessoas, os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos amigos, eles possam olhar para nós e ver a nossa fé se cumprindo na prática. Que a nossa fé prática, a nossa fé verdadeira, possa ser um espelho para a conversão dos irmãos, dos amigos e todos aqueles que nos rodeiam, que estão perto de nós. Tem misericórdia de nós, Jesus. Não nos deixe ser pedra de tropeço para ninguém. Se o meu falar, Jesus, está sendo pedra de tropeço para alguém, que o Senhor me ajude, que eu mude. Se o meu vestir, meu Deus, está sendo pedra de tropeço para alguém, que eu mude. Meu Deus, se o meu comer está sendo pedra de tropeço para alguém, que eu mude. Porque está escrito, meu Deus, na palavra de Deus, quer eu coma, quer eu viva, quer eu vista, que seja para a glória de Deus. Não me deixe, Jesus, andar de qualquer forma. Não me deixe, Senhor, desonrar a Tua palavra, o Teu reino, e que, acima de tudo, a Sua graça esteja nos orientando a cada dia. Assim nós oramos, meu Deus, neste breve culto de oração dessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus alcance a sua vida. E assim nós vamos encerrar. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, esteja sobre a nossa casa e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Nós encerramos, Jesus, esse culto, mas nós cremos que teremos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, fique em paz, em nome de Jesus.